Bom, enfim, durante a história da humanidade, a gente desenvolveu duas formas principais de interpretar a realidade, né? Dois sistemas de pensamento principais para interpretar a realidade. Lógico que tem muito mais formas, você mesmo pode desenvolver a sua própria forma de interpretar a realidade, se você quiser. Mas, num geral, todas as formas que existem são, em alguma medida, variações dessas duas primeiras, dessas duas principais. E é importante a gente falar sobre isso, a gente retornar a este ponto, porque a gigantesca maioria das pessoas hoje em dia nem faz ideia de como que isso afeta a vida delas, né? Todas as suas opiniões, todas as suas visões de mundo, tudo que você acredita ou deixa de acreditar, foi provavelmente baseado em uma dessas duas premissas de realidade. E não saber disso é um problema, porque muitas vezes pode ser que você tenha opiniões contraditórias entre si e você nem sabe, tá ligado? Você nem sabe, porque você não entende exatamente de onde vieram essas suas opiniões. Você não entende o caminho filosófico necessário para chegar nas opiniões que você tem, né? Porque a gente pega, hoje em dia a gente pega as opiniões prontas, né? A gente ouve alguém falando, a gente acha legal e a gente pega a opinião pronta, mas a gente não entende a constituição filosófica da opinião, entende? No Ocidente, isso acontece o tempo todo atualmente, né? As pessoas elas têm uma visão completamente fragmentada da realidade, né? A gente constrói a nossa opinião como se a gente estivesse criando um carinha no videogame, tá ligado? Ah, vou pegar essa opinião aqui sobre economia, aquela opinião sobre política, aquela outra opinião sobre religião, como se fossem coisas completamente isoladas, né? Como que, coisas que não têm relação entre si, como se fossem independentes entre si. Eu comecei a falar sobre isso já faz um tempo, né? Esse não é o primeiro vídeo que eu toco nesse assunto, porque isso ficou, assim, ridiculamente explícito para mim num vídeo que o Luciano Huck postou no Twitter no começo do ano, não sei se vocês lembram, né? Em que ele dizia alguma coisa assim: ah, sabe por que o Messi é o melhor jogador do mundo? Porque ele chuta com as duas pernas, porque ele é ambidestro, né? Na política, eu sou igual ao Messi, eu chuto com as duas pernas. Eu não preciso ser nem de direita nem de esquerda. Eu posso pegar pautas que eu acho legais na direita, pautas que eu acho legais na esquerda e montar a minha própria opinião, né? A minha própria visão de mundo. Tá ligado? Como se ele tivesse assim construindo um personagem no joguinho, né? Como se tivesse ali uma pool de opiniões prontas e ele fosse selecionando as que ele acha mais legais para montar o personagem dele, entende? E é provável que você que está me ouvindo aqui pense dessa forma assim também. Eu pensava dessa forma até pouquíssimo tempo atrás, né? Mas a real que eu percebo hoje é que quando a gente pensa assim é porque a gente ainda não entendeu nada, né? A gente não entendeu nada. Se você pensa assim é porque você não entendeu nada. E não porque você é burro, mas porque a nossa sociedade é organizada de forma a fazer a gente entender as coisas desse jeito mesmo. A gente é educado a entender a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, né? Como se ela fosse um quebra-cabeças cheio de pecinhas isoladas, né? Mas isso é algo recente na história da humanidade, inclusive. Não foi sempre assim. Não precisa ser sempre assim, né? Até a Idade Média, por exemplo, não existia uma distinção muito clara entre política, economia e religião, por exemplo, né? O rei, ele era autoridade política, autoridade econômica e autoridade religiosa, tudo junto, né? Ele era o cara mais rico da sociedade, ele era o cara que ditava as leis da sociedade e, de quebra, ele ainda era o escolhido pelos deuses para governar a sociedade. Não existia na cabeça das pessoas daquela época uma distinção clara como tem pra gente hoje, né, entre essas três coisas, entre economia, política e religião. Para eles era tudo uma coisa só, né? Era natural deduzir que uma coisa era consequência da outra em ciclo, né? Porque aí vira um ciclo. O cara é rico porque os deuses gostam dele. Se os deuses gostam dele, ele tem o direito de governar. Se ele tem o direito de governar, é natural que ele seja rico.
Se ele é rico é porque os deuses gostam dele, tá ligado? Então é um sistema que se fecha, entende? É sistemático o bagulho. Agora, essa noção sistemática da realidade, ela começou a mudar na modernidade, especificamente com Descartes. Eu já falei sobre isso diversas vezes aqui, eu nunca sei falar o nome do cara, eu não sei como é que fala. Descartes, então eu falo do jeito aportuguesado mesmo. Mas, que nem eu sempre falo, né? Uma das principais características do método cartesiano, que é o método que o Descartes desenvolveu para estudar a realidade, né? É a decomposição analítica, né? Que ele chamava. Descartes acreditava que a melhor maneira de se compreender o funcionamento de um objeto é decompondo esse objeto, reduzindo esse objeto às suas menores partes. Porque se você entende o funcionamento das menores partes, você consequentemente entende o funcionamento da coisa toda. Era isso que ele pensava, né? Descartes dava o exemplo do relógio, né? Que para você entender como um relógio funciona, você precisa desmontar o relógio e estudar a função de cada engrenagem do relógio, porque aí sim, né? Entendendo a função de cada engrenagem, no fim, você entende como o relógio funciona como um todo, né? Isso é o que hoje a gente chama de visão reducionista, né? Porque é a noção de que para entender alguma coisa você precisa reduzir esta coisa às suas menores partes. E isso tem seu valor, né? Isso tem a sua importância. Tanto que, alguns anos depois, Newton foi fortemente influenciado por Descartes e seguiu essa mesma linha de raciocínio para desenvolver o método científico, né? O método científico do Newton também é reducionista, no sentido de entender que a melhor maneira de se compreender um objeto é dividindo ele, né? Decompondo ele nas suas menores partes. E, né, por isso que eu falei que tem sua importância, porque o método científico se mostrou ridiculamente eficiente em entender a natureza, né? Entender o funcionamento da natureza e, consequentemente, em desenvolver conhecimento e tecnologia e tudo mais, né? Foi por meio do método científico que o Newton descreveu as leis da física, por exemplo. E aí, com o sucesso do método científico na física, teve um monte de outros estudiosos de outras áreas do conhecimento que começaram a querer aplicar o método científico, cada um na sua respectiva área, né? E isso foi levando a uma revolução atrás da outra, né? Revolução em tudo quanto é área do conhecimento humano, na química, na medicina, na porra toda, né? Inclusive, o próprio liberalismo, que é a filosofia que dá base para o capitalismo, que é o sistema socioeconômico que a gente vive hoje, né? O liberalismo também é reflexo do pensamento reducionista, né? Porque conforme o método científico foi se mostrando eficiente em um monte de áreas do conhecimento humano, o Adam Smith também foi influenciado por isso e ele também quis, em certa medida, lógico que não é só isso o liberalismo, né? Mas tem uma forte influência disso, né? Porque o Adam Smith quis tentar aplicar o método científico na sociedade humana, né? Então, se você pega um dos princípios do liberalismo, é a valorização do indivíduo. Porque se o seu objeto de estudo é a sociedade, você reduz a sociedade às suas menores partes. Quais que são as menores partes de uma sociedade? São os indivíduos, né? Então, o Adam Smith acreditava que, compreendendo o indivíduo, se compreenderia a sociedade toda. Afinal, a sociedade nada mais é do que um conjunto de indivíduos, né? Do mesmo jeito que você entende o relógio estudando as engrenagens dele, você entende a sociedade estudando os indivíduos. Era isso que ele pensava, né? Então, o Adam Smith chega na conclusão, por fim, de que a melhor sociedade é aquela que valoriza o indivíduo, as aspirações de cada indivíduo, porque é a atividade desses indivíduos que move a sociedade como um todo. Então, assim, é evidente que toda a modernidade foi pautada por essa fragmentação do conhecimento humano, né? Hoje a gente vive num mundo de especialistas. As pessoas, elas têm um conhecimento extremamente profundo a respeito de áreas extremamente específicas. E muitas vezes elas não sabem absolutamente nada sobre o resto do mundo. Elas só sabem sobre as suas áreas. Porque é tanto empenho para você se especializar tanto, né, que não sobra tempo, não sobra cabeça para você entender de todo o resto, né? E é isso que faz com que hoje você tenha a impressão de que
a sua opinião sobre política não tem nada a ver com a sua religião, por exemplo, né? Ou que a sua orientação sexual não tem nada a ver com a economia. A gente fragmentou a nossa compreensão da realidade e hoje a gente constrói a nossa opinião como se a gente estivesse construindo um carinha no videogame, né? Mas o pensamento reducionista vem sendo contestado, vem sendo superado, inclusive, nos últimos tempos, né? Tanto nas ciências naturais como na filosofia. Hoje a gente já sabe que alguns sistemas complexos não podem ser compreendidos com base no funcionamento das suas menores partes, né? A própria sociedade humana é um sistema complexo. A forma como um indivíduo age quando ele está sozinho é diferente de como ele age quando ele está com a família dele, que é diferente de como ele age quando ele está no trabalho, que é diferente de como ele age quando ele está com os amigos, né? Ou seja, as interações do indivíduo com o ambiente fazem emergir características no indivíduo que não estão nele quando ele está isolado, né? A mecânica quântica deixou isso muito claro na ciência. A forma como as partículas se comportam isoladas é completamente diferente da forma como elas se comportam quando elas estão interagindo com outras partículas ou com o observador, né? Não dá pra gente tentar descrever a realidade inteira simplesmente reduzindo tudo às suas menores partes, porque as interações entre as menores partes fazem emergir características novas que não se apresentam nas partes isoladas, né? Isso é o que a gente vem descobrindo neste momento, né? É lógico, né, que isso não quer dizer que a gente vá voltar a se organizar igual a gente se organizava na Idade Média. Isso é impossível, né? Aquele modelo de sociedade foi superado, a gente passou daquilo para outra coisa e não tem como voltar atrás, né? É que nem a evolução. Você pode ter um lagarto, o lagarto tinha pata, aí vai lá, ele evoluiu, deixou de ter pata, virou uma serpente. Pode ser que no futuro ele volte a ter pata, mas não é que ele regrediu para o que ele era antes, né? Afinal de contas, ele passou milhões de anos como serpente. Então, se ele voltar a ter pata, ele vai ser um bicho diferente, né? Vão ser patas, mas vão ser patas diferentes de como era antes. Mesmo que você tenha um retorno, né, de algumas características, você não vai voltar exatamente para o que era antes, né? A evolução ela é irreversível. A entropia é irreversível, né? Essa é a brisa. Então, é lógico que a gente não vai voltar para a Idade Média, a gente não vai botar um rei lá que é o representante da economia, da política e da religião tudo junto. Mas, aos poucos, a gente precisa, sim, ir desfragmentando a nossa visão de mundo, né? Porque a gente só vai conseguir descobrir coisas novas a respeito da realidade quando a gente começar a olhar a coisa como um todo e não como uma colcha de retalhos, né? Que nem eu sempre falo. E como a gente vem fazendo nos últimos séculos, porque é isso que a gente está fazendo. A gente acha que a realidade ela é um monte de pedacinhos independentes, e não é bem assim. A gente já sabe que não é bem assim, né? E aí, a gente volta para a questão lá do começo do vídeo, que são os dois principais sistemas de pensamento que a gente desenvolveu na história da humanidade para interpretar a realidade. Um deles, que é provavelmente o que conduz grande parte do senso comum ocidental, tem a sua forma mais sofisticada em Aristóteles, na minha opinião, né? Na minha opinião. Me parece que é isso. Aristóteles ele foi o último dos três grandes filósofos gregos, né? Ele foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, e antes ainda tem os pré-socráticos, né? Então, é lógico que o fato de Aristóteles ser o último não faz dele automaticamente o melhor, né? Mas ele tinha mais bagagem, né? Ele tinha mais gente antes dele para se inspirar, né? Ele tinha mais o que ler para desenvolver a filosofia dele. Então, aparentemente, isso faz do sistema filosófico do Aristóteles, se não o mais sofisticado, um dos mais sofisticados da Grécia Antiga, na minha opinião, pelo menos. Que não vale muita coisa, né? Mas, assim, né? Aristóteles, ele acreditava que tudo no universo estava em constante movimento, né? Isso é uma noção que ele herda do Heráclito, inclusive. O Heráclito é um pré-socrático, né? O filósofo do tudo flui, né? O Heráclito que dizia que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio porque tanto o rio quanto o homem estão passando, né? O homem que entra no rio não é o mesmo homem que sai do rio, né? Porque tudo está se transformando a todo instante.
O que vai contra a filosofia do Parmênides, que também é outro pré-socrático, que o Parmênides acreditava que o universo era estático, né? E que o movimento é uma ilusão criada pelos órgãos do sentido. Mas aí Aristóteles, nesse caso, fica com Heráclito, né? Ele acredita que tudo está em constante movimento. Mas, ao mesmo tempo, Aristóteles também herdou ali, de certa forma, uma noção de essência de Platão, né? Lógico que não é exatamente como Platão pensava, né? Mas Aristóteles entendia que todas as coisas possuem uma essência interna. Por isso que é diferente de Platão, né? Platão não acreditava que as essências estavam nas coisas. O Aristóteles ele coloca a essência dentro das coisas. Então, apesar de tudo estar se transformando, Aristóteles acreditava que existia uma essência interna nas coisas que faz com que as coisas mantenham a sua forma e a sua finalidade, né? Por exemplo, imagina o José. A matéria que compõe o corpo do José está constantemente se transformando, né? O corpo do José, quando ele tinha 3 anos de idade, não é mais o mesmo corpo que ele tem agora aos 56, né? É óbvio. Só que, mesmo que o corpo dele tenha se transformado de lá para cá, ele ainda é o José, entende? Ele ainda é o José. Aristóteles acreditava que isso acontecia porque, além da matéria que compõe o corpo do José, existe uma essência de José dentro dele, que guia a transformação do José durante a vida até a sua finalidade, entende? É aí que Aristóteles desenvolve a noção de ato e potência. Ato e potência, que é uma noção central na filosofia de Aristóteles, né? O ato, para Aristóteles, é aquilo que a coisa é, né? É o ato, é aquilo que está sendo feito, né? É aquilo que é. E a potência é aquilo que a coisa pode se tornar. É daí que vem justamente a ideia de potencial, né? Quando a gente diz que uma pessoa é fumante em potencial, é porque ela não é fumante, né? Mas ela tem a potência de ser, entende? Então, o ato é aquilo que você é agora e a potência é aquilo que você pode vir a ser. Aristóteles dá o exemplo da semente, né? A semente, ela já tem dentro dela a potência de se transformar numa árvore. A semente ainda não é uma árvore em ato, né? Mas ela tem potência de se transformar numa árvore porque faz parte da essência dela, entende? Não existe nenhuma chance de você plantar uma semente e nascer um José, tá ligado? Não existe essa chance, porque a essência da semente conduz o desenvolvimento dela até a finalidade dela, que é se transformar numa árvore, entende? Esta é a brisa de Aristóteles. Esta é a brisa de Aristóteles. Então, no fim das contas, Aristóteles acreditava que todas as coisas do universo estavam se movendo dos seus atos para suas potências, seguindo as suas essências internas, né? Mas, além disso, Aristóteles tinha uma outra brisa, que era o seguinte: ele acreditava que tudo aquilo que se move no universo, tudo aquilo que se move, precisa ter sido colocado em movimento por algo anterior, né? Por algo externo à própria coisa. Por exemplo, um pedaço de madeira no meio da rua apodrece muito mais rápido do que um pedaço de madeira dentro de casa, né? Porque na rua a madeira está em contato com um monte de fatores externos que vão acelerar o apodrecimento da madeira, né? Então, o sol, a chuva, o vento, né, são todos fatores externos à madeira que vão causar o apodrecimento, que vão causar a transformação da madeira. Então era assim que Aristóteles pensava, provavelmente porque ele observava isso na natureza, né? Ele via que a madeira apodrecia mais rápido quando estava em contato com fatores externos. Então ele acreditava que as coisas só se transformavam na natureza se elas fossem forçadas a se transformar por algo anterior a elas, algo externo a elas, né? São os fatores externos às coisas que fazem com que as coisas se transitem dos seus atos para suas potências. Entende? Então, Aristóteles basicamente imaginava que o universo era um efeito dominó, né? Uma coisa vai botando a outra em movimento, que bota a outra em movimento, que bota a outra em movimento e assim por diante. Por toda a eternidade não, né? Porque é exatamente aí. Isso leva o Aristóteles até um problema lógico, né? Que é o ad infinitum, é a regressão ao infinito, né? Porque se o bagulho é tipo um efeito dominó, né? Se um dominó derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro, quem que empurrou o primeiro dominó? Né? Se tudo o que está em movimento foi colocado em movimento por algo anterior,
e o universo inteiro está em movimento, então é preciso que haja algo anterior ao próprio universo, né? É preciso que haja algo anterior ao próprio universo para botar o universo em movimento, né? Então, onde que tudo começou, né? Qual que foi o primeiro movimento que desencadeou em todos os outros movimentos? E para resolver esse problema, Aristóteles desenvolve o conceito de primeiro motor imóvel, né? O primeiro motor imóvel é a conclusão de todo o sistema filosófico do Aristóteles. É a causa final de todo o universo, o primeiro motor imóvel. São 3 palavras, né? Primeiro motor imóvel. Ele é primeiro porque ele vem antes de todo o resto. Ele é motor porque ele causa o movimento, né? Ele põe todo o universo em movimento. E ele é imóvel porque nada move ele, né? Ele move todas as coisas, mas nada move ele, porque ele é o primeiro, né? Ou seja, o primeiro motor imóvel do Aristóteles, ele não tem potência, né? Porque a potência, que nem eu falei, a potência é a potência de se transformar em outra coisa. Se o primeiro motor é imóvel, então ele não pode se transformar em nada diferente do que ele já é, né? Então ele não tem potência, tá ligado? É que nem o próprio Aristóteles diz, né? Que o primeiro motor imóvel é ato puro. Ele é ato puro, ele simplesmente é. Ele é todas as coisas simultaneamente, né? Ele não precisa se transformar em nada porque ele já é tudo, né? Ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável e ele já tem em si mesmo a própria finalidade, né? Ou seja, essa porra é Deus. Essa porra é Deus, né? Literalmente, o primeiro motor imóvel do Aristóteles é Deus, né? Ele é perfeito, ele é absoluto e ele coloca todo o universo em movimento, né? Ele tanto é Deus, o primeiro motor imóvel tanto é Deus, que na Idade Média, na escolástica, né, Tomás de Aquino coloca a filosofia de Aristóteles em termos da teologia cristã e ele conclui realmente que o primeiro motor imóvel de Aristóteles nada mais é do que o Deus cristão, né? Então, olha só que doideira, né? Se você que está me ouvindo aqui agora é cristão, e tem grande chance de você ser, né? Porque a maior parte da população brasileira é, você, de certa forma, é um discípulo de Aristóteles, né? Pode ser que você não saiba nada a respeito de Aristóteles, mas a sua noção de mundo foi completamente moldada pela filosofia dele. Porque a Igreja Católica se utilizou da filosofia de Aristóteles para justificar racionalmente o Deus cristão lá na Idade Média. Então, o Deus que você acredita é a conclusão lógica de toda a filosofia de Aristóteles, né? É isso. Essa é uma das premissas de realidade que nem eu falei, né? É a premissa que pauta o senso comum ocidental, né? Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você nem acredite em Deus, né? Mesmo que você não saiba nada sobre Aristóteles, ainda assim é muito provável que você tenha sido influenciado durante a sua vida pela filosofia dele, simplesmente porque todas as nossas instituições no Ocidente, né? Toda a nossa cultura, todo o nosso senso comum foi fundado com base nesse pensamento, entende? Pela influência do cristianismo, justamente, né? Então, a ideia, né, de uma alma imaterial aprisionada num corpo material, a busca por finalidade em tudo que existe, né? A noção de que existe algo além do universo físico, né? Antes do Big Bang, né? Como se o universo fosse... Se você, quando você tenta ilustrar essa noção de realidade na sua cabeça, você provavelmente imagina o universo como se ele fosse tipo uma bolha flutuando no infinito, né? Você imagina um lado de dentro e um lado de fora, né? Você está dentro do universo, mas tem um lado de fora do universo, né? Se você pensa algo nesse sentido, você foi muito provavelmente influenciado por Aristóteles, tá ligado? Mesmo que você nem seja cristão nem nada disso, mas toda a nossa cultura, inclusive a nossa linguagem, né? O nosso idioma, ele reflete essa visão de mundo, entende? Então é natural que você pense assim, porque você é ocidental, assim como eu pensava assim, né? Então, essa é uma das premissas de realidade que provavelmente pauta a maior parte do senso comum ocidental. Agora, aqui na Ásia já é diferente, né? Porque as bases do senso comum oriental são outras, obviamente. Aqui não teve o Aristóteles, aqui não teve o cristianismo, né? Então, a base do pensamento oriental vem principalmente das religiões aqui da Ásia, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, né? E da mesma forma que eu disse que
provavelmente, né, o sistema de pensamento, ou pelo menos um dos sistemas de pensamento mais sofisticados da antiguidade é o de Aristóteles. Um dos sistemas de pensamento mais sofisticados da mesma época aqui na Ásia, provavelmente é o do Zen, né, o Zen. A minha opinião, né, que também, como eu falei, não vale nada, né, mas me parece que o Zen ele é uma boa síntese, assim, né, a sofisticação do Zen está inclusive na simplicidade, né. O Zen é extremamente simples e até por isso é bem sofisticado. É interessante porque, da mesma forma que, entre muitos parênteses, né, dá para se dizer que o Aristóteles é, de certa forma, uma síntese da filosofia pré-socrática e da filosofia platônica, o Zen também é uma síntese do budismo indiano e do taoísmo chinês, né? O Zen é o nome japonês, na verdade, mas essa filosofia ela surge na China primeiro, com o nome de Chan, e depois só que ela passa a ser chamada de Zen no Japão, né? Se eu tivesse que descrever de uma forma bem simplificada, eu diria que o Zen é uma síntese da ontologia taoísta com a ética budista mahayana, né? Porque o budismo mahayana ele tem uma ética muito forte no sentido de que se entende assim que não basta você alcançar a iluminação sozinho, que nem no budismo Theravada, né? O Theravada ele foca mais na iluminação individual, enquanto o Mahayana ele entende assim que se todos somos um, né? Se todos somos um, então é um dever moral daqueles que alcançarem o Nirvana ajudarem os outros a alcançar também, entende? Aliás, até por isso as filosofias aqui da Ásia elas são meio que indissociáveis da prática religiosa, né? No Ocidente a gente consegue separar com mais facilidade a filosofia de Aristóteles do cristianismo, por exemplo, né? Mas no budismo e no taoísmo, e principalmente no Zen, isso é quase impossível, né? As filosofias aqui da Ásia são filosofias da prática. Você só consegue entender completamente quando você coloca em prática a meditação, né? Por isso que o Zen é uma filosofia de poucos textos, né? Tem muito pouca coisa escrita a respeito do Zen, e aquilo que tem de escrito geralmente é ainda assim em forma de figuras de linguagem, né? Parábolas, provérbios, que é algo que se aproxima muito, inclusive, dos pré-socráticos, né? Heráclito mesmo, né? Heráclito também escrevia de forma meio enigmática, né? Sempre usando ali muitas metáforas, né? Que nem a metáfora do rio mesmo, porque na ontologia taoísta, que é a que o Zen herda depois, né? Existe essa noção de que a realidade última não pode ser concebida pelos signos humanos, tá ligado? A realidade última no taoísmo é o Tao, né? O nome é o Tao, daí que vem o nome justamente, taoísmo, né? É o estudo do Tao, né? Um dos primeiros versos do Tao Te Ching, né? Que é o principal texto do taoísmo, ele diz assim que o Tao que pode ser descrito ou pensado não é o verdadeiro Tao, entende? Então, no taoísmo, a realidade última, né, que é o Tao, não é que ela é inacessível, mas a gente só consegue acessar pedaços dessa realidade por meio dos nossos órgãos sensoriais cognitivos, né? Então, toda vez em que você tentar descrever essa realidade última, você vai estar descrevendo aquilo que os seus órgãos do sentido te permitem perceber dela, e não o que ela realmente é, entende? No caso, quando você tenta descrever o Tao, né, ou até quando você tenta imaginar o Tao na sua cabeça, você está limitando o Tao à sua capacidade de descrevê-lo ou de imaginá-lo, entende? Por isso que o taoísmo e, consequentemente, o Zen são filosofias práticas, porque eles acreditam que a única maneira de você conhecer a realidade última não é pensando sobre ela, não é refletindo sobre ela, mas fazendo parte dela, entende? E aí, no Zen, o budismo entra com a ética no sentido de que se entende que é preciso guiar as pessoas em direção à compreensão da realidade última, porque só nessa compreensão é que se alcança o nirvana, né? A iluminação, enfim, o fim do sofrimento, né? E para se compreender a realidade última, aí entra a ontologia taoísta, né? É preciso fluir junto com ela e não ficar pensando sobre ela, entende? É preciso agir em harmonia com o resto da natureza e não confrontá-la com os nossos questionamentos,
Esta é a brisa do taoísmo e, consequentemente, do Zen, né? Então, olha só, né? Assim como na filosofia de Aristóteles, no Zen também existe essa noção de que tudo está em constante movimento. Aristóteles herdou isso de Heráclito e o Zen herdou isso do taoísmo, né? A noção de que tudo está fluindo, tudo está se transformando. Tem até aquela frase do Bruce Lee, né? Que é justamente influenciada pelo taoísmo, né? Que seja como a água, né? Seja como a água porque a água flui, a água se adapta, né? Porque no taoísmo tudo o que existe é o Tao fluindo, né? Se transformando e assumindo a forma de todas as coisas, entende? No Zen, não existem coisas estáticas no Zen, né? Não existem finalidades. Tudo é um constante processo de transformação da natureza. Tem aquele provérbio Zen que diz assim que o universo inteiro está contido em cada folha de árvore, tá ligado? Justamente porque a ideia é que a folha não existe isolada, entende? A folha nasceu de uma árvore que um dia foi uma semente, que foi plantada na terra, que foi regada pela água da chuva, que se formou numa nuvem, né? Que evaporou do oceano. Tá entendendo? Se você for puxando o fio, você vai parar lá no Big Bang, entende? A folha é indissociável de todo o processo, entende? Você não consegue dizer com precisão onde a folha começa e onde a folha termina, porque ela é um pedaço de um processo muito maior do que ela, tá ligado? Por isso, que nem eu falei, né? Aristóteles acreditava que tudo o que está em movimento precisa ter sido colocado em movimento por algo anterior. Essa noção não existe no Zen, né? Porque ao contrário do Aristóteles, o Zen não acredita que as coisas possuam uma essência intrínseca. Aliás, muito pelo contrário, né? Tudo o que existe é a realidade última se manifestando em todas as formas que a gente vê, entende? No caso, o Zen acredita que o José não existe na realidade, né? Ele é só uma manifestação da realidade última sendo interpretada por ela própria, né? Porque nós que interpretamos o José também somos parte da realidade última, entende? O Zen acredita que os objetos do mundo, eles são que nem uma cebola, né? Que nem os anéis de uma cebola. O próprio José é tipo uma cebola. O próprio José é tipo uma cebola, né? Se você for descascando o José, você vai tirando os anéis do José, no fim você descobre que não tem nada no meio dele. Graças a Deus, né, José? Graças a Deus que não tem nada no seu meio. Mas assim, isso acontece porque tanto no budismo quanto no taoísmo é entendido que as coisas só existem em relação umas com as outras, entende? Você só entende o que é escuridão porque você entende o que é luz e vice-versa. Você só entende o que é calor porque você entende o que é frio e vice-versa, né? Não existe uma essência absoluta do que é frio ou uma essência absoluta do que é quente. Você só consegue definir o que é quente e o que é frio colocando os dois em relação, né? 2 graus é quente em relação a -10, mas é frio em relação a 30. Entende? 2 graus não é nem essencialmente frio, nem essencialmente quente. Depende de com o que ele está sendo colocado em relação, né? No caso, o José é o José não porque ele tem uma essência de José, mas porque, em relação com o resto do mundo, ele se identifica dessa forma, né? Ele precisa se diferenciar como José para não ser confundido com o Tiago, por exemplo, né? Ou para não ser confundido com uma árvore, né? A gente precisa conseguir diferenciar o José da árvore, então a gente concorda em chamar o José de José, entende? Agora, se o José fosse tudo que existe, ele não seria o José. Ele não teria por que ser José, tá ligado? Se não tivesse nada nem ninguém para perceber o José, para interagir com o José, ele não precisaria de um nome nem de uma identidade, né? Ele seria o próprio universo. Se o José fosse tudo que existe, o José seria o universo. Entende? Então, no Zen, o que define o que as coisas são as inter-relações das próprias coisas, né? As coisas não são nada em si mesmas. Não existem objetos isolados, né? Tudo o que existe é um processo, né? São as interações, são as relações, são as contradições da realidade última com ela mesma. E dessas contradições é que emerge o movimento. O Yin e Yang, né, que é o principal símbolo do taoísmo e do Zen, significa exatamente isso, né? O preto e o branco
se complementam em uma unidade, né, no círculo. O preto tem um ponto de branco, o branco tem um ponto de preto, justamente porque, apesar de eles serem opostos, os dois fazem parte de uma coisa só. Entende? Não existe branco sem preto e não existe preto sem branco. Não existe uma essência branca e uma essência preta, né? Se tudo fosse preto, o preto não seria preto. Se tudo fosse branco, o branco não seria branco, né? O preto e o branco só existem em relação um com o outro, né? E é a contradição entre eles que produz o movimento, e não algo externo, que nem na filosofia de Aristóteles, né? No caso, se a gente for colocar sob a perspectiva do Zen, né, a tábua na rua iria apodrecer mais rápido do que uma tábua dentro de casa, claro, né? Afinal, na rua, a tábua estaria sob efeito da chuva, sob efeito do sol, sob efeito do vento, né? Mas a brisa no Zen é entender que a chuva, o sol, o vento e a tábua são todos manifestações da mesma realidade última. Entende? A chuva não é um fator externo à madeira. Em última análise, a madeira que apodrece e a chuva que faz apodrecer são a mesma coisa. Tá ligado? São duas manifestações do tal, né? Que a gente nomeia de formas diferentes porque os nossos órgãos do sentido interpretam a chuva e a tábua de formas diferentes. Inclusive, é importante até para a nossa evolução enquanto espécie, né? Saber distinguir o que é uma tábua e o que é uma chuva, né? Mas, em última análise, a tábua, a chuva e o José são todos manifestações de uma única realidade, né? Essa que é a brisa. Essa que é a brisa. E essa visão de mundo acabou se aproximando mais dos paradigmas atuais da física moderna do que a visão aristotélica, né? Até por isso, que eu já falei em diversos vídeos, né? Tem um monte de físico do século XX que se interessou pelas filosofias aqui do Oriente justamente porque eles perceberam essa relação. Inclusive, muitos deles usavam expressões ou até parábolas, provérbios das filosofias aqui do Oriente para descrever, para ilustrar, né, os fenômenos físicos que eles estavam descobrindo na física moderna, né? O Einstein, Oppenheimer, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, todo mundo, todos os físicos aí, em algum momento, eles fizeram alguma menção a alguma filosofia asiática, né? Porque é isso, né? Com o desenvolvimento da termodinâmica, principalmente, a noção de que seria preciso um impulso primeiro para colocar o universo em movimento foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Quando a gente entende o universo como um sistema fechado, a gente percebe que não existe um lado de fora e um lado de dentro do universo, né? O universo não é uma bolha flutuando no infinito, ele simplesmente é tudo que existe. Ele é tudo que existe, né? Não existe antes do Big Bang. Essa pergunta não faz sentido, né? Não existe antes do Big Bang porque o tempo passa a existir no Big Bang, né? Você perguntar o que tem antes do Big Bang é que nem você perguntar o que tem ao norte do Polo Norte, né? O mundo é uma esfera. Se você for seguindo sempre por norte, você vai parar no sul, entende? É um ciclo, né? É um ciclo. O universo, ele se dobra sobre si mesmo, igual a uma garrafa de Klein, né? Igual a uma fita de Moebius. O lado de fora é o lado de dentro e vice-versa. E o movimento se dá pelas contradições internas da própria matéria, né? A entropia, né? A tendência probabilística à desorganização. É isso, né? No caso, o movimento, como a gente entende hoje, pelo menos, né? O movimento é uma característica fundamental da matéria, né? Ela não precisa ter sido colocada em movimento porque ela só existe em movimento. A matéria só existe em movimento, né? Então, tudo isso, né? As leis da termodinâmica, a relatividade geral do Einstein, a interpretação de Copenhague na mecânica quântica, todas essas coisas forçaram, inclusive, os próprios físicos a uma mudança de paradigma, né? A física moderna não pode ser totalmente compreendida por meio de uma visão analítica, ou mesmo por meio da lógica formal, né? A lógica formal não dá conta de entender a física moderna, né? A grande sacada da interpretação de Copenhague na mecânica quântica é que os caras abraçaram a contradição, né? Eles abraçaram a contradição. Ao invés de ficar batendo cabeça, esperando que a natureza se adaptasse aos nossos signos, a gente é que adaptou os nossos signos à natureza, conforme ela se revelou nos experimentos. Entende? Então, de forma bem resumida, essas são as duas premissas de realidade predominantes na história da humanidade
que na era moderna ocidental assumiram o rótulo de idealismo e materialismo, né? Idealismo e materialismo. Eu peguei Aristóteles para ilustrar o idealismo e o Zen para ilustrar o materialismo. Mas é evidente que na época de Aristóteles e do Zen, esses termos, materialismo e idealismo, não existiam, né? E até hoje é muito pouco provável que você encontre alguém que defina o Zen como uma filosofia materialista, porque, que nem eu falei, né, o Zen é uma tradição religiosa, né, carrega ali toda uma conotação espiritual e tudo mais, mas, em última análise, se você pega para entender de fato o que está sendo dito, né, para além das figuras de linguagem, dos rituais e tal, você percebe que o Zen nada mais é do que um rascunho do materialismo histórico dialético, né? É isso, nada te impede de chegar nessa mesma conclusão com os pré-socráticos, por exemplo, né? Heráclito, Demócrito, o materialismo histórico dialético já estava desenhado ali também, né? Mas, de forma bem resumida, a diferença entre um e outro é que o idealismo pressupõe que a consciência antecede a matéria e o materialismo pressupõe que a matéria antecede a consciência, né? O primeiro motor imóvel do Aristóteles é a consciência que antecede o universo e que põe toda a matéria em movimento, enquanto o Yin Yang, no taoísmo, induz ao movimento a partir das próprias contradições internas do universo, né? Sem a necessidade de algo anterior, de algo externo, né? E é a partir dessas duas premissas de realidade que todos os outros pensamentos se desenvolvem, né? Se você for puxando o fio de qualquer opinião, de qualquer visão de mundo que você tenha, eventualmente você vai chegar nesse questionamento do que vem primeiro, a consciência ou a matéria, né? Qualquer coisa, se você pegar eu gosto de pão com atum e maionese. Se você pegar esta sua opinião e for puxando o fio, mas por que eu gosto? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? No fim você vai acabar se questionando sobre o que vem primeiro, a consciência ou a matéria. É foda isso, né? E é que nem eu falei, como a gente vai pegando só as opiniões prontas, né? A gente não sabe de onde elas vieram. Então é muito provável que você tenha opiniões contraditórias. Pode ser que você tenha opiniões idealistas e opiniões materialistas. E você nem saiba que elas são contraditórias. Porque elas são contraditórias porque cada uma delas parte de um princípio de realidade, né? Cada uma delas parte de uma premissa de universo. Não dá para as duas serem verdade simultaneamente, né? Mas você tem as duas para você, sem nem saber que uma é idealista e outra é materialista e que, portanto, as duas não podem estar certas simultaneamente, né? Essa que é a brisa, rapaziada. É isso que eu queria falar. Desculpa aí se eu falei alguma merda, que nem eu sempre deixo claro que eu não sou especialista em nada disso, né? Não sou estudioso, não sou erudito, não sou nada. Só ando estudando, né? Por conta própria, nos tempos livres. E gosto de compartilhar, mas assim, não quero... Eu tenho minha opinião, lógico, né? Tenho a minha visão de mundo, mas não quero convencer ninguém de nada, né? Vocês que lutem aí. Vocês que lutem aí. E é isso, mas espero que vocês tenham gostado. E é nóis, mano. Beijos.